Olá, gente. O vídeo de hoje é para comentar a respeito do discurso do Bolsonaro a respeito do coronavírus. Mas eu acredito também que a gente consegue entender o próprio modelo de discurso do Bolsonaro. É um modelo de discurso que pode muito bem ser caracterizado como um modelo fascista, pelo menos com aproximações fascistas. E tudo que eu vou falar tem como base o texto de Jason Stanley, que saiu dentro da blogosfera do UOL, no blog Entendendo o Bolsonaro. É interessante observar que nos discursos do Bolsonaro a respeito do coronavírus, o que se observa é uma autoavaliação de força. Então, Bolsonaro se considera forte o bastante para, mesmo em contato com pessoas com coronavírus e com pessoas que podem ser contaminadas ou que podem o contaminar em manifestações públicas, mesmo assim, ele está protegido, mesmo assim, ele tem um corpo de alguém imune a qualquer tipo de vírus, imune a qualquer tipo de força externa. E isso existe na medida em que, para o líder fascista, o seu corpo é a representação do que seria o próprio corpo social, né? O líder fascista é autoritário, o líder fascista tende a se considerar muito forte e tende a ser intransigente na medida em que, para ele, a sua nação precisa ser forte, precisa ser intransigente e precisa ser completamente imune a qualquer mal exterior. O ponto do Bolsonaro é fazer essa identificação dele com a nação, o corpo dele como o corpo da nação. O Brasil, dito como um país jovem, tem uma vitalidade alta, segundo o Bolsonaro, uma grande vitalidade. Essa grande vitalidade precisa ser representada pelo próprio corpo do seu representante, do seu líder. Ao mesmo tempo, o Bolsonaro se utiliza de mentiras, de más avaliações para poder fazer o seu discurso. Isso também é uma prática comum dos líderes fascistas. O próprio Mussolini e Hitler, a todo instante, deixavam claro que a ideologia fascista, a ideologia nazi-fascista, não tinha um sentido claro nem um planejamento absoluto. Elas mudavam conforme a situação. Então, em um dia, Mussolini poderia falar uma coisa e no outro dia poderia se contradizer. Tudo bem, é como se o próprio planejamento, a própria ideologia tivesse resetado, partido do zero novamente. A cada pronunciamento é como se tudo que já foi dito pudesse ser esquecido, na medida em que o novo pronunciamento é uma atualização e não uma renovação da ideologia. A mentira e a falta de perícia para os pronunciamentos, inclusive, é uma estratégia fascista, não é como se fosse um erro. Muito pelo contrário, é uma maneira de agir para uma dada situação. Isso acontece de maneira planejada. Podemos dizer que não há escrúpulos para se mentir, mas na verdade o que há é uma estratégia em que a mentira é utilizada para poder acalmar as massas, para poder conduzir as massas, para poder favorecer uma ligação do líder com as massas também. Ao mesmo tempo, o Bolsonaro trabalha com uma dicotomia entre amigos e inimigos, né? Os seus inimigos internos, inimigos locais, são em geral a mídia e os partidos de esquerda, que sempre querem prejudicar o seu governo, a sua governabilidade, e querem prejudicar a sua imagem perante as massas que estão com ele. Esse é o ponto do inimigo do Bolsonaro. Os seus amigos, pelo contrário, são aqueles que favorecem o seu discurso, são aqueles que incorporam o seu discurso. Para poder lidar com isso, é necessário não só ter inimigos abstratos, mas também ter inimigos concretos. Um dos inimigos concretos em pronunciamentos de Bolsonaro é possível entender que é o médico Drauzio Varella. É possível ver que na figura do Drauzio Varella é colocado ali a imagem de um inimigo ideal, né? Um inimigo ideal que faz de uma, entre aspas, gripezinha se transformar em uma pandemia. Na verdade, a pandemia já existe, a OMS a classifica assim. Então não se trata de uma gripezinha, é uma enganação estratégica, programada pelo Bolsonaro. E, acima de tudo, a doença só pode ser curada por um ente que não pode ser identificado na realidade. Em última instância, é Deus que vai salvar a pátria. Em última instância, a força e a vitalidade do brasileiro vão ajudar o salvamento da pátria, mas só Deus pode ser o capaz de curar as pessoas e salvar a situação. Por isso, Deus acima de todos. As fantasias autoritárias do Bolsonaro, então, têm total ligamento com o discurso fascista.
Deus acima de tudo, o ente eterno que vai salvar a humanidade. Não há um sentido claro para aquilo que ele diz, porque o sentido pode ser mudado a cada novo pronunciamento. Logo, cada novo pronunciamento funciona como uma atualização da ideologia e não como uma renovação e não como uma autocrítica. E a mentira é utilizada como um momento estratégico de conduzir as massas, de favorecer grupos, um momento onde ele consegue manter a identificação com as massas, que essa identificação, por sua vez, ela está acima da própria realidade posta em jogo. A própria realidade é desconsiderada, na medida em que, como os fenômenos acontecem, pode ter uma certa tensão entre aquilo que é planejado, entre aquilo que é entendido pelo governo Bolsonaro como uma boa política e entre a própria realidade e aquilo que precisa ser feito para salvar, por exemplo, a vida de pessoas no Brasil. É por isso que o mais importante para o Bolsonaro é que não haja nenhum confinamento, é que não haja nenhum isolamento social. As pessoas precisam continuar saindo na rua para a economia continuar movimentada. Aqui a gente entende a quem serve isso. Isso serve, evidentemente, ao empresariado brasileiro, que é a classe dirigente e que é com quem há ali um rabo preso da presidência. Gente, muito obrigado novamente. Esse vídeo teve como base o texto do Jason Stanley. Eu vou deixar ele na descrição. Se você gostou, se inscreva, curta o vídeo e até a próxima.